Queridos e queridas, a partir de agora nós vamos gravar aí o nosso conteúdo, da nossa aula, né? Eu tenho que falar essa frase todo início de aula, que a gente está gravando o conteúdo de aula, então a frase está dita, a aula está sendo gravada. E aí eu estou tentando fazer uma recapitulação aqui, a gente vai tentar, né, fazer uma recapitulação aqui com o que a gente estudou na aula passada, para pegar isso, para desenvolver o assunto de hoje. E aí eu estou dizendo assim, eu vou dar um ponto, né, vou anotar o nome aqui na minha agenda maravilhosa, olha, essa agenda aqui é uma bênção na minha vida. Eu vou anotar aqui o nome na minha agenda no dia de hoje, para quem conseguir responder as perguntas que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo, né? Vou fazer algumas perguntinhas bem básicas. Quem conseguir responder essas perguntinhas, eu vou dando um pontinho aqui, um pontinho lá, um pontinho acolá, né? Porque é importante. E aí eu tinha perguntado assim, o que a gente falou na aula passada em linhas gerais? O Murilo tá falando ali da solidariedade mecânica e orgânica, lá do Emily Durkheim, da sociologia. Mas não é não, né? Mas não é não, Murilo. Não é solidariedade mecânica e orgânica da sociologia, não. Foi o Gustavo que falou? Ah, tá. O Murilo só falou da solidariedade e o Gustavo complementou ali com a solidariedade mecânica e orgânica. Mas não foi isso, não. Foi totalmente diferente esse negócio aí, né? Foi totalmente diferente. Quem falou ali do conhecimento? O Gustavo falou conhecimento, mas vamos ampliar isso aí. O Gustavo falou que foi conhecimento, né? Conhecimento, só que, assim, a gente está falando de conhecimento desde a apostila 2. Então, conhecimento está muito genérico aqui, Gustavo. Vamos fechar esse negócio. Nós falamos de um aspecto do conhecimento. Tá? Mas eu vou dar meio porque citou a palavra conhecimento, já está dentro do negócio aí. Ah, muito bem, meu caro jovem Murilo. O Murilo está dizendo que esse aspecto do conhecimento que a gente falou foi sobre o método científico. Muito bem, método científico, né? Método científico. Foi o Gustavo que diz conhecimento. Não, o Murilo diz conhecimento, nem eu estou ficando doido já. Gente, esquece. Foi o próprio Murilo que diz conhecimento. Professor de filosofia de vocês está chegando nos 40. Dá um tempo aí, dá uma desculpa, está chegando nos 40, está fazendo muito calor, e aí os miolos começam a ferver. Arthur, obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur, por ter me corrigido aqui ao vivo. Essa gravação vai ficar para a posteridade. Não foi o Murilo, não foi o Gustavo. Muito bem, Arthur, foi o Murilo mesmo. Você está correto, Arthur, eu estou errado. Está certo. Pois é. Falamos de um aspecto do conhecimento que foi o conhecimento, o método científico, né? Murilo falou que foi o método científico. Perfeito. Já que, sim, na episteme, porque a episteme diz respeito a esse tipo de conhecimento que a gente chama de ciência. A palavra episteme é uma palavra do grego que nós, grosso modo, traduzimos por conhecimento mais no aspecto racional, né? Mais no aspecto, vamos dizer assim, do conhecimento científico. Então, você está correto, Murilo, está corretíssimo. Nós falamos desse tipo de conhecimento que a gente caracteriza como conhecimento epistemológico. E quando eu falo do conhecimento epistemológico, necessariamente eu estou falando desse conhecimento de caráter mais científico, ou seja, esse conhecimento de caráter mais racional, mais sistematizado, mais organizado, que nós chamamos de ciência. Corretíssimo, Murilo? Vamos lá, vamos para frente. Ô, Bárbara, responde aqui, Bárbara. Para ser ciência, eu preciso do quê? Obrigatoriamente, para algo ser ciência, para algo ser científico, eu preciso de quê? Para um conhecimento ser científico, o que eu preciso? Que esse conhecimento tenha. Qual é a natureza desse conhecimento? Qual é a característica desse conhecimento para eu dizer, isso aqui é ciência. Isso aqui não é ciência, isso aqui é opinião. Aquilo ali é religião, não é ciência. Esse lado de cá está mais no âmbito da arte, não é ciência. Agora, isso aqui é ciência.
Para que um conhecimento seja efetivamente chamado de ciência, o que eu preciso que ele tenha, Bárbara? O que eu preciso que ele tenha? O que eu preciso? Cri, 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 cri. Alguém ajuda a Bárbara aí? Alguém ajuda a Bárbara? O Gustavo está dizendo que eu preciso de provas. Ótimo. A Júlia Maria está dizendo que precisa de pesquisa. Perfeito. O Gustavo está dizendo ali que precisa de comprovação, está complementando. Perfeito. A Bárbara está dizendo que é um conhecimento que precisa ter certeza. Correto? O Arthur está dizendo que precisa de análise dos resultados, também está correto. E o Murilo resume esse negócio todo dizendo que precisa de um método. Perfeito. Gabriel Duarte está falando lá da comprovação também. Show de bola, vocês estão ótimos, vocês estão perfeitos, é isso mesmo. Para que seja ciência, um conhecimento precisa de um método. Tá? Precisa de um método. E foi isso que nós falamos na aula passada, mais especificamente sobre isso, sobre o método científico. Né? O método científico. Todo conhecimento, para ser denominado ciência, ele precisa passar pelo crivo de um método. Ou seja, eu preciso de todo um procedimento rigoroso, sistematizado, elaborado. Estou anotando o nome de vocês, tudo aqui que está falando, tá? Eu preciso de um método rigoroso, sistematizado, elaborado e organizado para que isso seja ciência. Brincadeira à parte, ciência não é a casa da mãe Joana, onde cada um acha que pode fazer o que quer, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ciência tem que ter um método. Ela precisa ter um caminho seguro de procedimento. Professor, exemplo disso, as pesquisas aí com vacina para o novo coronavírus. Não sei se vocês estão acompanhando as pesquisas com vacina, né? Essas vacinas, elas têm etapas de pesquisa. Muitas delas já estão aí na fase 3, que a galera que estuda vacina considera aí como a fase final, né? Já está até fazendo testes em humanos, né? Já tem grupos de voluntários que se cadastraram, se propuseram a servir como referência aí para a vacina ser aplicada, para fazer esses testes finais, nessa fase final, para depois isso chegar ao grande público, para chegar à sociedade, né? Para chegar ao mercado e ser usado como eficácia nesse caso aí do novo coronavírus. Então tem todo um processo, tem toda uma etapa. Esse processo ele é organizado, esse processo ele é estudado, ele é elaborado, ele é sistematizado até chegar a uma conclusão final, a um resultado, né? O Arthur falou ali do resultado, a uma comprovação, o Gustavo falou ali da comprovação. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Júlia, tá dado o recado, tá? Obrigado aí. Então, ou seja, esse conhecimento que nós estamos chamando de ciência, ele é um conhecimento que parte de um método. Para ter conhecimento, eu preciso de um método. Sim, a galera que analisa, que estuda isso, né, o pessoal da epidemiologia, o pessoal que faz pesquisas com vírus, que estudam, eles sabem, né, a dosagem, como é que você vai equilibrando isso, até isso poder ser aplicado. Eu não sei explicar isso, acho que o Reginaldo e a Fernanda, a professora de biologia de vocês, a Fernanda, né? O Reginaldo e a Fernanda conseguem fazer um diálogo com vocês muito bom sobre isso, porque são dois profissionais da área que têm muita competência na área, tá? Mas eles saberão te explicar todas as etapas certinho de uma produção de vacina. O que eu sei é o bem genérico, dizendo que uma vacina ela passa por várias etapas, né, na sua pesquisa, na sua elaboração. Essas etapas são organizadas rigorosamente, sistematizadas, até chegar a uma conclusão da eficácia ou não dela no organismo humano. Tá? Isso é ciência, isso é um método científico, assim como a produção de um medicamento qualquer. Qualquer medicação
na sua elaboração, na sua produção, precisa de um procedimento científico, precisa de um método. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar bula de remédios. Já tiveram essa curiosidade? Quando eu compro uma medicação, pode ser um medicamento para gripe, qualquer coisa bem básica, não precisa de receita nem de nada. A primeira coisa que eu faço é olhar a bula. Eu leio tudo detalhadamente ali, o que eu não entendo eu vou lá no Google, né? O Google nos ajuda muito. Vou lá, pesquiso o que cada item daquele quer dizer, o que cada componente químico daquela medicação quer dizer, né? Para que se der alguma reação no meu organismo, eu saber se essa reação ela é prevista naquele medicamento ou não, né? Se ela é prevista ou não para aquela situação. Então, tudo isso são procedimentos científicos, tá, gente? A ciência precisa de método. E o método tem todas essas etapas que vocês falaram aí no chat, né? A participação no chat hoje está muito boa. O método tem todas essas etapas aí, que, resumidamente, eu posso pensar na observação de um fenômeno, né? Na formulação de hipótese, tá? Observa o fenômeno, formula a hipótese, leva essa hipótese para a experiência, e experiência que é experiência de laboratório mesmo, até a gente chegar à comprovação, né, daquilo, e depois tem as etapas, você vai analisar o resultado, você vai ver se aquilo funcionou ou não, se deu certo ou não, e etc, etc. Tudo isso faz parte desse conjunto sistematizado de procedimento que a gente está chamando de método, tá? Isso está certinho com relação a isso? Se vocês têm dúvida, têm alguma pergunta dentro de métodos científicos, tá? O que eu preciso que vocês saibam disso, essa parte, a gente precisa fechar isso aqui agora para a gente poder avançar no nosso material, né? Tá tudo certinho, tudo sob controle, tudo no esquema, tá tudo no esquema aí? Sim. Então, beleza, vamos avançar aqui um pouquinho. Sobre método, então, imagino que ninguém tenha dúvidas, né, acerca dessa primeira parte aí referente ao método científico. Beleza? Vamos lá, então, pro livro para a gente poder dar um andamento e avançar com isso. Meninos, a gente vai ver agora, a partir desses minutos agora, a gente vai falar um pouquinho do método, né, de alguns fundamentos, vamos dizer assim, para a gente entender um pouco melhor essa questão do método científico, né, da importância do método, por que o método é importante, e de alguns tipos de método. Né? A gente vai falar de alguns tipos, o método indutivo e o método dedutivo, o porquê do método, a importância do método, é o que a gente tem pela frente para conversar hoje, para discutir hoje. Essa necessidade, essa preocupação com a questão experimental do conhecimento científico, isso começa aproximadamente ali nos fins do século XVI com a Renascença, né? Lembrando aquela conversa que a gente teve lá no início desse grupo de aula, quando eu falei para vocês da importância do Renascimento, depois do Iluminismo, né, para a discussão em torno de ciência, está lembrado disso? Por muito tempo, conforme a gente já conversou aqui na nossa própria aula, durante o período da Idade Média, o período medieval, toda a produção de conhecimento ela ficava sob a tutela da igreja, correto? A gente já falou disso aqui. Então, só se podia pesquisar, só se podia difundir, divulgar aquilo que a igreja autorizasse. O que não fosse autorizado pela igreja, não se podia publicar, não se podia difundir, etc. Então, por muito tempo, durante séculos de história, o pensamento ele ficou muito refém de dogmas religiosos, né? Muito refém de dogmas religiosos.
E tinha um entendimento de que não se podia fazer pesquisas sobre a natureza, porque era mais ou menos como se o homem estivesse ocupando o lugar de Deus, né? Como se o homem estivesse ocupando o lugar de Deus. Ou seja, a natureza, o universo, tudo que nele há, suas leis, etc., é como se isso fosse, vamos dizer assim, pertencente a uma ordem divina, né? Como se fosse pertencente a uma ordem divina que a gente não pudesse mexer, que a gente não pudesse pesquisar, que a gente não pudesse entender o funcionamento da natureza. Então, vocês imaginem lá na Idade Média alguém que tentasse desvendar o funcionamento, por exemplo, do sistema solar, das leis que regem o sistema solar, as leis da física e tal. Isso era tido como sendo uma espécie de, até de ofensa a Deus. Né? Tinha-se muito esse comportamento. Então as pessoas entendiam que as coisas aconteciam no universo, inclusive os fenômenos naturais, porque Deus assim os quisera. Né? Não se havia, até havia, mas não se podia difundir o conhecimento sobre isso. E todo mundo que tentasse fazer pesquisas, eles eram, de certa forma, perseguidos. Muitos foram até mortos. Né? Nós tivemos vários casos na história de teóricos, cientistas, estudiosos, que foram perseguidos e mortos por conta de suas pesquisas. Né? Giordano Bruno, por exemplo, foi um dos que foram queimados em praça pública pela Igreja Romana da Idade Média. É desse contexto que surge, não sei se vocês já viram em filmes, né? Aquela questão dos Illuminatis. Já ouviram essas teorias sobre os Illuminatis? Quem eram os Illuminatis? Eram os homens da ciência, eram os primeiros iluministas, eram os homens do conhecimento que tentavam pesquisar como é que funcionava o universo, como é que funcionavam as leis naturais. Em resumo, eram os homens que tentavam fazer ciência, e esses homens que tentavam fazer ciências eram confrontados pela autoridade da igreja, né? E aí, para continuarem vivos, eles se reuniam às escondidas, debaixo de lugares subterrâneos. Roma tinha muitos cemitérios subterrâneos, né? As catacumbas dos cemitérios debaixo do chão. Eles se reuniam lá para fazer seus estudos. E aí veio a ideia de que eles estavam fazendo coisas que não se podiam vir à tona, ou coisas ligadas aí ao mal, etc. Mas nada mais eram do que pessoas que pesquisavam, que faziam pesquisas, que faziam estudos, e como não podia, na época, difundir os seus estudos, difundir as suas pesquisas, porque eles eram ameaçados, eles tinham que se esconder mesmo. Né, para proteger o quê? A própria vida. Eles tinham que se esconder. Era assim com as mulheres que dominavam determinados conhecimentos de plantas medicinais, por exemplo. Né? Muitas mulheres foram queimadas como se fossem bruxas, né? A tarja aí da bruxa. Por quê? Porque elas dominavam saberes tradicionais, conhecimentos ligados às plantas, ligados às ervas, ligado a algumas terapias de cura e etc., que não se podiam desenvolver por conta da perseguição religiosa. Então, o conhecimento durante o período medieval ele ficou muito refém desses mecanismos religiosos e etc. E havia uma ideia de que a Terra, por ser o lugar onde os seres humanos habitavam, e sendo, entre aspas, aí, né, uma compreensão religiosa, sendo os seres humanos a criatura de Deus, por excelência, criatura superior, né, habitando a Terra era o centro do universo. Tudo quanto havia no sistema no sistema como um todo, girava em torno da Terra. Esse modelo era um modelo muito inspirado na física de Aristóteles, né, a física antiga,
E era um entendimento, fazia-se uma interpretação religiosa disso, de que a Terra era o centro do mundo, né, o centro do universo, todos os outros entes giravam em torno da Terra. Essa compreensão ela ficou por séculos. Era, inclusive, a compreensão ensinada nas catequeses, né, nas escolas medievais, nas universidades medievais e na própria catequese. Isso era ensinada como verdade científica, de que a Terra era o centro do mundo, de que a Terra era o centro do universo. Galileu, Murilo, não chegou a morrer queimado, né? Ele não chegou a morrer queimado, ele enfrentou a Inquisição, ele foi perseguido, chegou a sofrer um julgamento, né? Sofrer um julgamento, mas ele não morreu queimado, porque tem uma versão que diz que no final, ele, para fugir da perseguição e da morte, ele teria negado seus próprios escritos. Ele teria feito uma meia-culpa aí, dizendo assim, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, me interpretaram equivocadamente. Ele teria feito aí uma meia-culpa dos seus próprios escritos, teria negado seus próprios escritos, tem uma parte da biografia que fala isso. Portanto, ele não teria sofrido a fogueira por isso. E ele tinha uma certa influência também entre os cardeais, né? Galileu era um físico muito respeitado na época. Agora, outros, como Giordano Bruno, por exemplo, não teve a própria sorte. Depois, né, a própria igreja depois, ela pede perdão a Galileu. Inclusive, tem discursos de papas, não sei se não me engano foi do Papa João Paulo II, né, lá nos idos dos anos 2000, que teria feito, vamos dizer assim, uma tentativa de revisão, né, desses equívocos cometidos pela Igreja na Idade Média, e inclusive revisão de julgamentos, né, e pedido público de desculpas e de perdão pelos erros cometidos pela Igreja aos homens da ciência. O Papa João Paulo II, num dos seus discursos, ele utilizou essa expressão, né? Dado o jubileu de 2000 do cristianismo, ele fala publicamente, pedindo perdão pelos erros cometidos pela Igreja aos homens da ciência. As pessoas comuns, elas não tinham essa reflexão. Primeiro, porque a gente está num contexto em que a maior parte das pessoas eram analfabetas, não tinham conhecimento letrado, né, não sabiam ler nem escrever. E as poucas que sabiam ler e escrever nessa época ficavam muito refém de ensinamentos religiosos. Elas eram altamente, vamos dizer assim, influenciadas pela catequese religiosa, pelo ensino religioso, né, pela divulgação das ideias religiosas. Então, era uma mentalidade que estava sob a influência num determinado contexto. Então, elas não acompanhavam, não tinham oportunidade nem acesso a essas discussões. Não se havia, vamos dizer assim, uma ampla divulgação disso, e nem as pessoas o conhecimento era acessível às pessoas, né? Quando os poucos que sabiam ler nessa época eram padres, pessoas influentes na sociedade, que tinham dinheiro, né? E se lia muito Bíblia e textos religiosos. Esses textos, vamos dizer assim, de caráter mais racional, mais filosófico, isso não chegava ao grande público, né? Isso não chegava ao grande público. Então, se vocês verem filmes dessa época, eu vou até no final da aula deixar aqui um documentário, a sugestão, né, de um documentário sobre Galileu, muito bom. Esse documentário está no YouTube, né? Ele é de 1h e pouco, tem que tirar um tempinho para ler, mas ele é maravilhoso. Tem um filme chamado Ágora, que conta a história de Hipátia de Alexandria. Hipátia foi uma mulher considerada a primeira matemática. A gente fala muito dos matemáticos gregos, dos matemáticos homens, né, na história, mas a gente não fala das mulheres que fizeram ciência, né? E Hipátia foi uma das mulheres consideradas aí uma das primeiras cientistas, né? Ela lá do século III, se não me engano, e ela está enfrentando aí essas discussões ligadas à proibição
de pesquisas. A Hipátia, ela criticou a teoria do movimento de Aristóteles e ela fazia equações lá, provando que aquilo estava errado, né, e propondo uma nova discussão no campo do conhecimento, no campo da ciência, e ela foi apedrejada até morrer, né? Na história a gente tem muitas mulheres que fizeram ciência, que produziram conhecimento, só que por uma escolha ideológica, né, a nossa história ela é contada numa versão masculina. Mas fechando esse parêntese aqui, que não vem ao caso no momento fazer essa discussão, mas ela é uma discussão interessante, tá? Extremamente interessante. As pessoas, contemplando a pergunta do Murilo, o grande público não tinha acesso a essas questões, né? Não tinha acesso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as primeiras ideias, as primeiras reflexões sobre a questão do conhecimento mais fundamentado, mais científico, dentro de um contexto em que havia um enfrentamento muito grande com as questões ideológicas, com as questões religiosas da época. E Galileu foi um dos exemplos, né, um dos nomes que enfrentaram uma intensa resistência e uma intensa perseguição por parte das autoridades religiosas, dos dogmas religiosos, das verdades que estavam postas como verdades absolutas naquele momento. Né? Galileu foi apenas um desses nomes. E qual é a importância desse sujeito para o contexto que a gente está discutindo aqui? A historiografia filosófica, científica, né, e de filosofia da ciência, vai dizer que foi a partir dessas provocações feitas por Galileu, entre outros, né, está falando de Galileu, porque é o que vem aqui no nosso conteúdo no livro de vocês, mas tivemos vários outros teóricos que questionaram muito esse modelo aristotélico medieval de conhecimento, que entendia a Terra como sendo o centro do mundo, o centro do universo, né? E Galileu foi um dos que, por meio dos seus estudos, ele vai insurgir contra esse movimento, né? Ou seja, ele vai começar a negar esse movimento. Muito embora ele não tenha desenvolvido lá aquela luneta, que às vezes para a gente que vai pesquisando sobre ciência, a gente vê lá o Galileu com a lunetinha e tal, não foi aquela luneta, né, aquele telescópio, não foi ele que inventou o telescópio, mas ele foi um dos que grandemente contribuíram para o desenvolvimento desse tipo de observação. E aí o Galileu ele propõe, né, olha aqui, ele propõe lá no início do século XVII, no contexto de Renascimento, no auge do Renascimento, ele propõe a possibilidade de compreender o mundo a partir das suas leis naturais e não mais como sendo algo fechado, divino, que não se podia pesquisar, não se podia investigar. Olha que rompimento. Né? E eu fico imaginando assim, como esse cara deve ter sofrido, o que esse cara deve ter passado na época. Né? Porque a gente está num contexto, repito, em que qualquer investigação sobre a natureza era vista como proibitiva, justamente sob o argumento de que o homem está tentando ocupar o lugar de Deus. Então não se podia investigar a natureza, não se podia investigar o mundo. E o cara vai lá e diz assim, não, é possível sim a gente investigar a natureza. É possível, sim, inclusive, a gente fazer equações que calculem órbita de astros, movimento de astros. A gente pode, inclusive, fazer cálculos matemáticos e provar determinadas leis do universo. E aí o Galileu está nessa vertente de que o mundo pode ser escrito em caracteres matemáticos compreensíveis à razão humana e não mais somente como visto a partir das leis eternas divinas. Né? Então, o Galileu ele traz para o centro da discussão sobre ciência a questão da possibilidade de se investigar a natureza, investigar suas leis, criar pessoas, olha que bacana, criar métodos, criar equações matemáticas, cálculos mesmo,
prevendo fenômenos, prevendo a existência de determinados fenômenos, compreendendo outros, né? A partir de quê? A partir do cálculo, a partir da pesquisa. E aí o Galileu entra para a história como sendo esse grande nome que propôs a investigação dos fenômenos naturais. Essa parte aqui é muito importante. A investigação dos fenômenos naturais e das suas leis. Olha aqui, as bases do método científico já colocadas por meio da observação, da experimentação e do cálculo, que pudesse medir matematicamente os fenômenos, calcular a regularidade desses fenômenos. Tá? Calcular a regularidade desses fenômenos. Então, eu tenho aqui uma coisa nova, uma coisa que está aí e que a ciência faz até hoje. A ciência até hoje, quando vai se discutir a questão de qualquer tipo de investigação, nós temos esses três pilares: a observação do fenômeno, a experimentação do fenômeno, e essa experimentação aqui é a experimentação empírica, tá? Inclusive hoje, atualmente, com laboratórios e com recursos tecnológicos, e o cálculo, até chegarmos à comprovação. Então, percebem vocês que Galileu Galilei, com as suas questões, com os seus experimentos, com a sua ousadia, criatividade, ele colocou as bases do que desenvolveu-se depois, nos anos seguintes, como método experimental. Método experimental, então, parte dessas bases. 4 pilares básicos, isso você não pode esquecer. A observação do fenômeno. Eu tenho que observar um fenômeno real acontecendo. Ciência não vai falar da morte da bezerra. Eu estou observando um fenômeno real acontecendo. Experimentação. Eu tenho que fazer experiência disso. Cálculo. Prever ali, anotar, registrar, prever a regularidade com que isso acontece ou não, até a gente chegar à comprovação ou à refutação desse fenômeno. É isso que é ciência, tá? Por isso, o método ele é extremamente importante para a gente poder definir um conhecimento como ciência, tá? Então, hoje a gente conheceu um pouquinho, aprofundou um pouquinho sobre o método a partir das contribuições desse grande físico, matemático, filósofo, né? Galileu Galilei, lá ali entre 1609 e 1642, né? Que foi um dos primeiros a romper com essa visão dogmática que se tinha, romper com o modelo aristotélico medieval e dizer que é possível estudar a natureza a partir da ciência. Correto? É possível fazermos cálculos e, a partir dos cálculos, a gente obter um conhecimento válido sobre a realidade. Estão postas as bases do que se desenvolveu depois como método científico ou método experimental. Por hoje é isso. Muitíssimo obrigado pela presença e companhia de vocês. A aula foi bem participada, tá? Vocês estão com vergonha de falar no microfone, mas estão no chat participando. Até a nossa próxima semana, até a nossa próxima aula. Bom dia, boa semana, fiquem todos bem.